Muito bem, chegamos ao 15º dia, hoje, nesta quarta-feira, né, dia 24 de setembro. Eu não sei que momento você vai estar aí acompanhando, né, o nosso propósito. E eu já digo, para você que entrou depois no grupo, nem comece por esse áudio, tá? Eu vou te mandar o Drive e você vai acessar lá o Drive, e também nós temos com alguns já disponíveis no YouTube, para que você possa, então, acompanhar, tá? Por quê? Por que isso? Porque você precisa iniciar desde o dia zero, a introdução, para você entender. Não adianta você começar hoje, dia 15, que você não vai compreender o que a gente está fazendo aqui. Então, nem dê continuidade, tá? Para tudo, eu vou mandar aqui. Eu acredito que o link do YouTube fica mais prático. Lá já temos alguns e você pode ir acompanhando. Faça um por dia, não queira fazer todos de uma vez, né? Você que está talvez atrasada, eu vou chegar já no dia 15. Não, volta lá onde você parou e faça um por vez, né? Não precisa você ter pressa, mas o importante é você fazer as coisas com ordem, tá certo? Vamos então aqui ao 15º dia. E hoje, o de ontem foi um dia muito importante, muito sério que foi falado aqui, muito forte realmente. E hoje nós vamos falar sobre a idolatria, porque nós precisamos ter a nossa casa totalmente limpa para que nós venhamos edificá-la. E a idolatria, ela traz também raízes, frutos, e nós precisamos renunciar. A idolatria, ela é uma das raízes mais sérias de iniquidade, porque ela toca diretamente no primeiro mandamento. Não terás outros deuses diante de mim. É o que diz em Êxodo capítulo 20, versículo 3. Você vê que os primeiros mandamentos ali em Êxodo fala do nosso relacionamento com Deus. Depois vem a parte do relacionamento com o nosso pai e nossa mãe, que fala sobre honrar pai e mãe. E depois vem o relacionamento com as pessoas. Então, primeiro é o nosso relacionamento de amor com Deus. E depois o nosso relacionamento de amor com o pai e com mãe. E depois isso se estende para o próximo. Então, quando não há digamos assim, essa hierarquia, né, nos relacionamentos, é por isso que eles dão errado. Quando você não honra pai e mãe, que é o mandamento que tem promessa, né, os outros relacionamentos passam a ser frustrados, porque não existe a honra. E a mesma coisa é com Deus. Não basta eu honrar pai e mãe se eu não honrar a Deus. Então, eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Êxodo, no Antigo Testamento, tá? Passa Gênesis e o próximo já é Êxodo. Então, é o segundo livro da Bíblia. Talvez você nunca se atentou a isso, mesmo com tantos anos de idas à igreja, você nunca observou o que o Senhor está falando ali. Mas antes, vamos orar? Espírito Santo, eu peço que o Senhor conduza essas tuas filhas, Pai. Cada uma que aqui está é tua filha, Pai. É filha do Senhor e talvez passou anos na escuridão, anos no engano, anos, Pai, sem saber de fato quem elas são em Ti, Senhor. Espírito Santo, conduz a cada uma delas, conduz, fala ao coração, Pai. Mostra se há ainda algum tipo de idolatria na vida delas, no coração delas, na mente, ocupando um lugar que deveria ser só teu, Senhor. Nos dá sabedoria aqui, Pai, para falar aquilo que precisa ser falado, aquilo que precisa ser entregue, mas também, Espírito Santo, conduza cada uma, porque é o Senhor que revela, é o Senhor que convence, é o Senhor e não sou eu, Pai. Então eu quero entregar a Ti cada uma delas, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Então, abrindo a sua Bíblia aí no livro de Êxodo, capítulo 20, eu vou ler na tradução a mensagem, mas ela também está bem simples, né? Na versão aí que você tem na sua casa, que é a atualizada, Almeida, provavelmente, né? E diz assim, ó, eu vou ler o versículo 1, 2 e o 3.
Estas palavras são todas do Eterno. Foi quando Deus falou com Moisés e começou ali descrever nas tábuas os mandamentos, tá? Eu sou o Eterno, o Deus de vocês, que os tirou da terra do Egito, da vida de escravidão. Não tenham, olha, é o primeiro mandamento. Não tenham outros deuses além de mim. Olha que forte. Não tenham outros deuses além de mim. Esse é uma ordem do Senhor, é um mandamento do Senhor. Não tenham deuses esculpidos de nenhum tamanho ou formato ou forma, nem com aparência de coisa alguma. Olha, não tenham deuses esculpidos de nenhum tamanho, se é pequeno, se é grande, de nenhuma forma, se ele é redondo, quadrado, né? Nem com aparência de coisa alguma, de ser humano, de animal. A Bíblia diz aqui, ó, seja de coisas que voam, de coisas que andam, de coisas que nadam. E aí ele fala: não se curvem a eles, nem as sirvam, pois sou o Eterno, o Deus de vocês. Eu sou um Deus ciumento, diz essa tradução. Outras traduções diz zeloso, que puno os filhos pelos pecados dos pais, até a terceira e quarta geração dos que me odeiam. Mas sou leal a milhares que me amam e guardam os meus mandamentos. Olha que forte isso, que forte isso. Isso serve para nós como um alerta, um alerta. Eu vou ler aqui para vocês o trecho do livro da pastora Tânia Teresa, Libertação e Cura, volume 2, que diz o seguinte: a idolatria também deixa uma herança espiritual maligna. O primeiro dos 10 mandamentos ordena: não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma que há embaixo, que há em cima nos céus, nem debaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes dará culto. E aí ela fala, né, que uma das causas da idolatria foi o cativeiro de Israel na Babilônia, que aconteceu. Então, que é uma abominação para Deus, né? Então, a, a idolatria, ela se torna uma abominação a Deus. E aí ela vai contar um testemunho que diz assim: em uma das edições do Silk em Joinville, enquanto eu ministrava sobre idolatria, uma pessoa me perguntou: quem é Maria para você? E eu respondi a ela: Maria foi uma das pessoas mais espetaculares, e preciosas que já existiu. Ela foi escolhida por Deus para ser o ventre que enviaria o filho dele à terra. Deixei claro que reconhecer a importância e o papel que Maria teve no ministério de Jesus não é idolatria, tá? Realmente Maria foi alguém muito importante, assim como José, assim como Paulo, né? Assim como tantos outros personagens bíblicos que nós temos aqui, tá? Idolatria é dar a ela atributos que somente Deus possui, tá? Somente Deus possui. Então, para a gente entender um pouquinho, vamos entender um pouco sobre o papel dessa grande mulher de Deus. Maria recebeu a visita de um anjo que lhe chamou de favorecida, pois ela havia encontrado o favor de Deus. Certamente o Senhor não escolheria uma mulher que não fosse excelente, santa, sábia e cheia de sua presença para cumprir tão grande missão de gerar o Messias. Veja bem, Jesus já existia desde antes de ser enviado ao mundo como homem. Em sua oração sacerdotal no Getsêmani, para voltar ao Pai, ele disse: E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. João 17:5. Então, antes da fundação do mundo, o Senhor, o nosso amado, ele já existia. Então,
Mas ele precisou nascer. Ele precisou nascer como homem para ter legalidade na terra. Ele precisou nascer como homem para ter legalidade na terra, para andar no meio e nos ensinar e ir à cruz. Quem foi a pessoa que Deus escolheu para receber o Espírito Santo e gerar o Messias? Foi Maria. Essa mulher tão espetacular que o meu desejo, né, a pastora conta aqui, eu acredito que muitas pessoas também pensam assim, é na ressurreição dos mortos encontrar-se com ela. Porque ela recebeu ali um legado, ela recebeu um chamado que realmente foi dado por Deus para a vida dela. Depois de ter recebido a visita do anjo, Maria cantou agradecendo em nome do Senhor e se colocou na posição de serva. Então Maria disse: A minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque contemplou na humildade da sua serva, pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque o poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome. Então Maria, né, ela leva a glória toda para Deus, o poderoso. Lucas capítulo 1, versículo 46, você pode ler, até o 49. Maria, ela foi humilde. Ela incumbiu-se da tarefa que lhe coube e se mostrou ser digna de ter sido escolhida por Deus. Só que o homem passou a endeusá-la, a atribuir a ela uma identidade que nem ela mesma julgava ter. Maria não é onisciente, nem onipotente, nem onipresente. Portanto, quem acredita que ela é capaz de ouvir as suas orações, a idolatria, porque isso é um atributo de Deus, apenas Deus, como todos nós. Ela irá ressuscitar no dia que Jesus voltar. A idolatria, ela é uma abominação a Deus desde o começo da humanidade. Ele nos instruiu a não adorarmos outros deuses, nem fazermos culto para eles. Da mesma forma que o homem tem habilidade para fabricar um brinco, um colar, ele faz um ídolo para adorar, pois o Senhor lhe deu esse dom. Agora perceba essa inversão de valores. O Criador adora a própria criação? Não faz o maior sentido. Nós somos as criaturas e devemos adorar ao nosso Criador. A Bíblia é muito clara acerca disso. Veja o que está escrito sobre os idólatras. Prata e ouro são os ídolos deles, obra das mãos de homens, têm boca e não falam, têm olhos e não veem, têm ouvidos e não ouvem, têm nariz e não cheiram, suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhes sai da garganta. E aqui é muito forte, tornam-se iguais a eles os que fazem os que nele confiam. E isso você pode abrir a sua Bíblia aí na sua casa, porque eu até vou abrir esse grupo aqui no final de semana e eu quero que você que está aí estudando já tire uma foto sua com a sua Bíblia, anotando ali aquilo que Deus está falando com você, ou uma foto à parte. Eu escuto esses áudios, eu estou toda desarrumada, não tem problema. Manda uma foto da sua Bíblia, das suas anotações, daquilo que Deus está falando com você, porque este é o principal propósito. Mulheres em mesas com as suas Bíblias abertas, estudando, buscando na palavra. E veja que Salmo 115, capítulo 4, versículo 8, isso está na Bíblia católica também. Só que não é ensinado, não é falado. Veja que o Senhor aqui, ele está dizendo. Eu vou abrir aqui a minha Bíblia também, Salmo 115, versículo 4 em diante, na versão NVI. Diz assim: Os ídolos deles de prata e ouro são feitos por mãos humanas. Têm boca, mas não podem falar. Têm olhos, mas não podem ver. Têm ouvidos, mas não podem ouvir. Nariz, mas não podem sentir cheiro. Têm mãos, mas nada podem apalpar. Pés, mas não podem andar e não emitem som algum com a garganta. Tornam-se como eles, aqueles que os fazem,
e todos os que neles confiam. Aqui, Davi está dizendo que nós nos tornamos iguais àquilo que nós adoramos. E aqui no livro a pastora diz assim, ó, se uma pessoa confia em um ídolo, que tem boca, mas não fala, tem ouvidos, mas não ouve, tem nariz, mas não cheira, ela se tornará igual a ele. Veja que forte isso, incapaz de aprender, de discernir as coisas espirituais, de amar, deficiente, sem nenhuma capacidade de se manifestar. Essa maldição impede a pessoa de compreender a verdade, fazendo com que se afunde cada vez mais na mentira que ela própria criou. Podemos passar horas tentando explicar, mas ela não entenderá. Mostraremos a Bíblia, evidências, motivos pelos quais Deus abomina a idolatria, mas ela não enxergará isso por causa da maldição que a impede de aprender. E existem maldições que é como se a gente tivesse assim, eu não sei se você já fez alguns cursos, né? Que tem ali os mapas mentais, né? Que é uma forma de estudar. Às vezes, hoje em dia, até na escola, as professoras têm pedido trabalhos que são entregues com mapas mentais. Aí você coloca uma palavra, clica nela, né? Se é no, por exemplo, no computador, e ela vai abrindo ali outras opções que saem daquela palavra ali, que a origem é aquela palavra. Então, se nós tivéssemos aqui um mapa mental, a gente poderia colocar idolatria, é a raiz. E quais são as outras, os frutos dessa raiz? Aquilo que nós falamos ontem, né? Promiscuidade sexual, porque para Deus a idolatria é considerado um adultério, pois uma pessoa troca a adoração a Deus pela adoração aos ídolos. Então, quando eu falei aqui para vocês, não sei se você lembra lá no início, né? Sobre Santa Catarina, que é um estado com muita promiscuidade sexual, porque é um estado idólatra. É um estado idólatra. Se você for abrir e pesquisar, dá um Google, né? E pesquisa dados do IBGE, aqui a maioria são católicos. E se você for ver o que tem de casos de abuso infantil, de abuso em escolas, de abuso até em banheiro de shopping. Teve ultimamente um que foi num condomínio, um antigo professor, um senhor aposentado, pegou uma menina de 10 anos no banheiro do condomínio onde eles moravam. Graças a Deus tinha câmeras ali. Então, a promiscuidade vem por quê? Porque Deus entregou essas pessoas. Nós lemos isso ontem em Romanos, lembra? Então, a palavra que foi por causa da idolatria que Deus entregou o povo às paixões infames, até as mulheres mudaram o modo natural, nós falamos isso ontem. Essas mulheres começaram a ter prazer, né? Quando elas trocaram o modo natural, de forma semelhante os homens também. Então, a consequência espiritual da idolatria é promiscuidade, promiscuidade espiritual, além da incapacidade de compreender os princípios espirituais. E isso é tão absurdo que uma pessoa idólatra fica presa às repetições, às rezas, como se Deus não a ouvisse, como se ele se igualasse aos ídolos. E veja que uma segunda raiz, né, fruto da raiz que é a idolatria, é a solidão. Além dessas maldições, existe ainda a solidão. Deus mostrou que pela prática que famílias idólatras têm um alto índice de mulheres solteiras, mulheres que não conseguem casar, ou divorciadas ou mal casadas que vivem em um casamento só de fachada, onde o marido tem várias amantes e eles dormem em quartos separados. Mas essa não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é de constituir famílias. Ele deseja unir o homem e a mulher para serem uma só carne e permanecerem juntos até que a morte os separe. Esse é o retrato de um verdadeiro casamento. Amor mútuo, respeitoso, não só de corpo, mas de alma,
com verdade e amizade. Então, a solidão é uma herança espiritual da idolatria, porque também é uma característica dos ídolos. No Salmo 115, nós lemos, está escrito que aqueles que o adoram se tornam iguais a eles. Eles são solitários, minhas queridas. Preste atenção. Os ídolos não têm família. Quem é a mulher de São Paulo, de Santo Antônio, mesmo ele sendo santo casamenteiro? Quem é a família, né? Quem é a mulher de São Jorge, de São Sebastião, de São Cipriciano? Quem é o marido de Santa Bárbara, né? Quem é da Nossa Senhora das Dores, da Nossa Senhora das Graças ou da Aparecida do Norte? Nenhum deles foram casados, portanto, não constituíram família. Algumas pessoas podem até contestar, afirmando que existe a Sagrada Família composta por Jesus, José e Maria. Só que os idólatras não acreditam que Maria perdeu a virgindade no parto e nem que ela teve outros filhos, como está escrito na Bíblia. A Bíblia nos mostra um episódio ainda no começo do ministério de Jesus, onde os seus irmãos brigam com ele por vê-lo pregando o evangelho, o que fica evidente que Maria gerou outros filhos. A Bíblia vai falar o seguinte: todavia, pela concepção da idolatria, se Maria ainda é virgem, ela nunca fez sexo com seu marido. E se não houve sexo, também não houve casamento. E veja o que a Bíblia fala, né? Veja o que é casamento de acordo com a palavra de Deus. Gênesis 2:24. Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Homem e mulher se tornam uma só carne mediante o ato sexual. Por isso que a imoralidade é tão forte, os laços que ela deixa, porque quando você tem relações com outras pessoas que não é o seu marido, com outras pessoas antes do casamento, você cria, sim, laços, ligações de alma, porque você se torna uma só carne. Veja então que homem e mulher só se tornam uma só carne mediante o ato sexual. Logo, o sexo é bendito dentro da honra do casamento, né? Está escrito: digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula. Hebreus 13:4. Gerar filhos é uma bênção. Não há mal algum em Maria ter gerado outros filhos, tampouco ter tido sexo com seu marido. Um homem tão bom que não a abandonou, ela engravidou do Espírito Santo. Porém, se Maria é virgem, segundo a idolatria, então não existe nenhum santo casado. Logo, todos são solitários. E assim, todos aqueles que a praticam. Basta olharmos para os líderes religiosos, todos precisam fazer o voto de celibato. As freiras também são solteiras e as beatas não se casam. Não existe casamento, eles possuem uma prática religiosa de idolatrar aquilo que é solitário. E qual é a consequência disso? Quantos casos de pedofilia a gente também já ouviu falar e outros que foram escondidos por conta disso, a idolatria. Então, as heranças plantadas, elas geram frutos semelhantes a elas. Mentir para enriquecer gera pobreza. Vício gera vício, violência gera derramamento de sangue e assim em diante. Então, eu quero que você entenda isso. A idolatria é algo muito sério, porque ela representa um adultério espiritual. Então, vamos aqui para o nosso estudo. Eu já li um bom trecho do livro da pastora Tânia, né? E eu quero que você entenda o seguinte, né? Ela pode se manifestar na nossa vida de forma explícita, a idolatria, através de imagens, cultos a santos, a entidades, mas também existe uma idolatria sutil de colocar pessoas, desejos, bens ou ideologias, filosofias acima de Deus. Eu quero que você entenda que idolatria não é apenas um erro religioso,
Ela é um adultério espiritual, uma quebra de aliança com o Senhor. Por isso, ela gera consequências profundas, não só na nossa vida individual, mas também na família e nas gerações futuras, lembra? Até a terceira e quarta geração, que representa cada geração 100 anos. Então, de 300 a 400 anos para frente, ou se você olhar para trás, aonde começou a idolatria na sua família, será que isso não está ainda alcançando você? As maldições? E os frutos da idolatria são cegueira espiritual. Você ouve a palavra, mas você não compreende. Você não consegue enxergar. Você não consegue ver a verdade. E essa idolatria, eu quero que você entenda. Pode ser uma idolatria, como a pastora aqui deu exemplo, ídolos, né? Que a gente vê no Brasil, existe muitos ídolos. Mas pode ser uma idolatria em pessoas. Gente, eu não quero citar nomes aqui, mas a gente sabe que, infelizmente, o Brasil idolatra um político. Nós não podemos idolatrar pessoas, né? Só existe um Messias que desceu do céu. Você entendeu? Ele pode ter convicções parecidas com as tuas, ele pode buscar leis mais, como que eu posso dizer? Ele pode buscar uma política que se pareça com as nossas ideias, sim, nós devemos lutar pelos direitos do Brasil, sim, mas nós não podemos idolatrar ninguém. Ninguém, seja político, seja pastor, seja bispo, nós não podemos idolatrar, porque quando nós idolatramos, nós nos tornamos igual àquela pessoa. Nós não vamos atrás de conhecer aquilo que aquela pessoa falou, a gente já aceita como verdade absoluta, porque nós estamos idolatrando. Quando nós estudamos, né, algumas filosofias, algumas técnicas, alguns métodos para ser talvez uma terapeuta, para ser uma massagista, para ser uma fisioterapeuta, para eu não sei a área que você trabalha, mas quando você torna aquela técnica, aquele ensinamento, aquela filosofia como a única solução para todos os problemas, você está idolatrando aquilo. Então, entenda, e aí você fica cega, você não consegue enxergar a verdade, você não consegue que a palavra de Deus entre na sua vida, porque causa cegueira espiritual. Segundo, deficiência física, emocional, intelectual ou espiritual. Imoralidade sexual, porque a idolatria é descrita por Deus como adultério. Destruição familiar, divórcio, solteirice forçada, papéis invertidos no lar, orgulho e obstinação, rebeldia contra a palavra. A pessoa fica teimosa, autossuficiente. Ai, porque eu vou encontrar minha autocura, eu mesmo posso me curar. Eu vou falar aqui algumas palavras, eu vou tocar em alguns pontos e vai vir a cura. Veja bem, Veja bem, perdas financeiras, dinheiro que se dissolve como fumaça, relações tóxicas, vínculos de abuso, manipulação, dependência emocional, há sempre uma carência, há sempre um vazio, um desequilíbrio. E qual que é a base bíblica para isso, Paty? A palavra é clara sobre a idolatria. A gente já leu aqui Êxodo 20, a gente leu aqui Salmo 115, que você deve abrir aí, me manda até a foto depois, né, de você com a sua Bíblia. Você pode abrir também em Isaías, tá? Eu vou abrir aqui na NVI, Isaías 42, versículo 8, que diz assim: Eu sou o Senhor, este é o meu nome, não darei outro nome à minha glória, nem a imagens o meu louvor. Veja que Deus está dizendo: eu sou o Senhor, e a minha glória não darei a outro, nem o meu louvor é para vocês dar a imagens de escultura. Colossenses 3:5, você pode ir anotando aí e depois você vai lendo, para nós não demorarmos muito, né? Coisa que a gente não faz aqui. Então, assim, ó,
Colossenses capítulo 3, versículo 5, Novo Testamento, também está no Novo Testamento, tá? Avareza é idolatria. 1 Coríntios, esse eu vou abrir com você para você não achar que isso só se falava lá no Antigo Testamento, antes de existir Maria, antes de existir Jesus. Vamos lá? 1 Coríntios, capítulo 10. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 14, diz assim, ó. Por isso, meus amados irmãos, fujam da idolatria. Ele está falando sobre festas idólatras. Veja, fugir da idolatria. Romanos capítulo 1 diz: trocaram a glória de Deus por imagens e foram entregues às suas paixões vergonhosas. Romanos capítulo 1, versículo 22 até o 25. Então, muitas de nós aqui carregamos. Talvez você diga assim, não, mas eu sou cristã evangélica, batizada, né? Desde os meus 7 aninhos eu estou na igreja, eu também. Desde os 7 anos de idade, quando meu pai e minha mãe vieram para Cristo, abandonaram aquela vida de drogas, prostituição, feitiçaria, né? Aquele mundo imundo. Eu também estou na igreja desde pequena, mas existem coisas que nós devemos renunciar, nós já aprendemos isso aqui. E muitas de nós carregamos uma herança de idolatria na família, né? No meu caso, eu lembro que os meus pais, quando a mãe ali foi conhecer o pai e tudo, depois ela abriu a própria terreira dela, né? Eu acho que eu já falei isso aqui, e ela servia aos ídolos, né? Então, e o mais interessante, que talvez você não saiba, que os mesmos que tem na Igreja Católica, eles são os mesmos na Macumba, só que com outro nome. Então, se você for ver a senhora lá dos navegantes, é a mesma Iemanjá na Macumba. Por isso que o feriado é das duas, né? Quando é cidades que tem rio, mar, praia, 2 de fevereiro, se eu não me engano. Então, existe algo, muitas vezes, que você não sabe que está em oculto, mas existe uma herança de idolatria familiar. Então, se a gente for olhar para a história do Brasil, grande parte das famílias foi batizada, crismada, casada ou criada no catolicismo popular, onde imagens, santos e festas religiosas são comuns. É ou não é? Às vezes, até quando a pessoa morre, quem é que vai lá? O padre, né? Com imagens, né? Às vezes, algumas casas funerárias, acho que é assim que chama, né? Traz imagens para botar ali do lado do caixão da pessoa. E quando é uma pessoa cristã, nada disso tem, nada disso tem. Por quê? Porque ela não adora aquilo, então não tem por que ter aquilo ali, né? Se você vai em certos locais, eu não sei se entrou na lei, se é proibido ou não, parece que tinha uma história assim, mas aqui na nossa cidade, esses dias eu fui levar a Sara, que ela faz aula de dança, e é um lugar que é o Lar do Aconchego, né? Que é onde eles fazem atividades para o pessoal da terceira idade, mulheres, é da prefeitura, né? E ali tinha um crucifixo. E a Manuzinha nunca tinha visto, ela ficou apavorada, né? Ela nunca tinha visto. Então, a nossa história do Brasil, ela é envolta na idolatria. Quem é imigrante, você pode ver, existem várias origens culturais no Brasil, né? Portuguesa, italiana, africana, indígena, alemã, que houve práticas ligadas a cultos, oferendas e altares que passaram de geração em geração. Existem práticas que foram herdadas, o batismo infantil, né, lá na Igreja Católica, procissões, né? Quem é, por exemplo, nós já moramos na cidade de Cruz Alta, no Rio Grande do Sul. Lá eles dizem que a padroeira da cidade é Fátima. E no dia 12 de outubro há a procissão grande que leva milhares de pessoas ali. Nós já moramos também em Santa Maria, Rio Grande do Sul, que era medianeira.
Em novembro, a mesma coisa, festa, procissão, festas de santos, rezas a entidades, ou até simples objetos que permanecem como amuletos no seu lar. Então, dê uma vasculhada, você quer ter a sua casa limpa. Se você não tem aí fitinhas de santos, né, imagens, se você não tem, eu tinha aqui por conta dos estudos e das técnicas e tudo, eu já dei um fim nisso, né? Eu tinha aqui uma caixa aonde a gente usava e era muito bem explicado que não tinha nada de ocultismo ali, nada de errado, que era só uma representação, mas eu entendi que a Bíblia fala que nós devemos fugir da aparência do mal, e eu entendi, não, eu não quero mais isso na minha vida. Os vídeos que eu tenho achado no meu Instagram, por exemplo, eu apaguei todos e estou recomeçando ele. Eu tinha mais de 5.000 postagens, eu apaguei todas, eu só deixei as lives de quando eu tinha depressão pós-parto, que eram aquelas palavras ali que me sustentaram e me tiraram da depressão. Não foi nenhuma técnica, não foi nenhuma filosofia, não foi nenhum ensino em homens, né? Porque às vezes a gente idolatra, né, o pai da psicanálise, o pai da constelação, e eu não estou aqui para ofender ninguém, mas eu estou aqui para combater aquele ensino enganoso que muitas entramos, e eu também. Então, o que eu tinha aqui que representava a constelação familiar, eu destruí, porque eu não quero nada que ligue a minha imagem a práticas que não tem nada a ver com a palavra. Ah, mas a palavra fala, mas é Deus que fala, não é nem ninguém, nenhuma filosofia, nada misturado. É o evangelho puro, sem misturas, é isso que o Senhor nos dá, é isso que ele nos oferece. Então, veja, né? Às vezes é um papelzinho que está lá guardado, escondido, um amuleto, né? No carro ali, tem pessoas que usam aquilo ali no espelho do carro. Ah, é uma proteção, é um coelho da sorte, o pé do coelho, né? O pé do coelho não trouxe nem sorte para o coelho, né? Perdeu o pé. E como que ele vai proteger você? Então, isso gera vínculos espirituais, ainda que feitos sem saber, mas no mundo espiritual são portas que foram abertas e que elas precisam ser fechadas, fechadas na nossa vida. Peça ao Espírito Santo, me mostra aonde que tem alguma coisa, eu vou cavocar na minha casa, e eu não quero mais isso. Eu não dou mais legalidade para isso na minha casa. Na minha casa é a Bíblia, é o óleo ungido, e é só isso. Eu não me apego a amuletos, eu não me apego a lencinho, eu não me apego a mais nada, porque é só Deus que governa. É você dar autoridade para Ele. E para nós continuarmos aqui, nem sempre a idolatria está ligada a imagens, pode ser também um coração dividido. Presta atenção, talvez você ouviu até aqui e disse, então eu estou limpa. Mas e o seu coração, ele é dividido? Você ama mais o trabalho do que a Deus? Você ama mais os filhos? Você ama mais o seu cônjuge ou a sua própria vontade do que a Deus? Veja bem, muitas vezes nós, como eu já disse aqui, idolatramos pessoas. O que a pessoa fala, está falado, eu não questiono. Ou é um ídolo, um cantor, pode ser gospel, pode não ser. Ele é aquele que está nos teus pensamentos, nos teus sonhos, você só fala e pensa nessa pessoa, então ela se tornou um ídolo no teu coração. A idolatria. Eu lembro uma vez a Esther, ela era adolescente, tinha ali os seus 16 anos e ela gostava muito de um cantor, né? O cantor era o Shawn Mendes, se eu não me engano. E ele era um rapaz, né, cantora, acho que era do Canadá, não me lembro bem,
e cantava música romântica, tal, só que ele era extremamente depressivo. E a Esther estava ficando assim. E eu disse, daí Deus me mostrou essa palavra do Salmo, né? Que a gente se torna parecido com aquilo que a gente adora. Eu disse, filha, olha, tu tá ficando depressiva por conta disso. Proibi, tu não vai mais ouvir. E aquilo saiu do coração dela. Então nós precisamos entender, tem coisas que a gente abre a porta. A gente abre a porta. Então veja se o teu coração não fica dividido. Se você não ama demais o seu trabalho, ai, mas é de lá que vem o meu sustento, amém. Mas ele tem que estar no lugar dele e Deus no lugar dele no teu coração. Cada coisa tem um lugar, né? Ideologias, filosofias. Ah, eu coloco o pensamento positivo acima da Bíblia. A lei da atração, né? A constelação é mais importante do que eu ler a minha Bíblia. Vamos ver o que diz lá, né? Eu tenho que ter equilíbrio, eu tenho que devolver na mesma moeda. Isso é Bíblia? Será que isso está na Bíblia? Ah, eu vou ver o que a medicina germânica ensina, mas isso tem fundamento bíblico? PNL tem fundamento bíblico? Que eu posso atrair tudo pelo meu pensamento, assim como, né, as coisas vão acontecer. Gente, infelizmente, muitas igrejas estão cheias de técnicas de PNL, de hipnose. Nós precisamos limpar os altares, a começar pela nossa casa. Então, colocar o pensamento humano acima da Bíblia, aparência de religiosidade, festas, ritos que trocam apenas o nome, mas mantêm os símbolos e os códigos do paganismo. Não existe festa junina cristã. Não existe. Ah, mas aqui a gente faz a festa dos caipira. Não existe, porque você está apenas mudando o nome para você poder estar envolvido nas práticas pagãs desse mundo. Então, entenda, entenda, assim como não pode ter carnaval gospel, assim como não pode ter festa de Halloween gospel. Gente, isso não existe. A festa de Halloween, ela homenageia quem? As bruxas, os mortos. Como que o meu filho, a minha filha vai participar disso? Ah, mas a escola obriga, então vai faltar. Uma falta não vai morrer por causa disso. Ah, mas aqui nós estamos inseridos, né? Não, você é separada, sua casa é separada. Você não participa, você não vai. Entenda, né? Então, assim, ó, dogmas acima da palavra, quando doutrinas humanas ou tradições têm mais peso do que a escritura, né? Vai estudar o que é essa tradição, vai estudar. A gente é gaúcho, gosta muito da tradição gaúcha. Aqui em Santa Catarina, eu fiquei até impressionada a quantidade de que eles fazem comemorações que teve agora no dia 20 de setembro, né? Meu Deus, eu não imaginava. Parece que eles comemoram mais do que os próprios gaúchos, mas quais são a tradição? O que gerou essa tradição? A gente tem que aprender. Então, nós precisamos caminhar para o caminho de restauração. O caminho de restauração, ele é claro. E eu quero dizer novamente aquilo que eu sempre digo: não sou eu que convenço ninguém, é o Espírito Santo. Se o Espírito Santo não te mostrar, não te convencer, amém, continua buscando, continua orando, continua pedindo a direção dele. Porque o caminho da restauração é claro: reconhecer a idolatria praticada por nós ou por aqueles que vieram antes de nós na nossa família, confessar e pedir perdão a Deus. Depois, romper com toda ligação espiritual feita através de culto, batismo, casamento ou votos fora da aliança com Cristo. Declarar que Jesus, ele é o único Senhor da nossa casa e permitir que o Espírito Santo preencha o lugar que antes estava contaminado. Então, eu quero que você ore comigo, né? Se você dizer, eu não posso orar agora, eu estou só ouvindo, né? Fazendo as coisas e te ouvindo, Paty, depois eu vou parar e vou fazer a oração. Então, você volta aqui nos 44 minutos desse áudio.
e você vai orar comigo. Repita em voz alta, né? E com os olhos abertos. Primeiro eu vou orar por você. Senhor, eu te peço, Pai, eu te peço que o teu Espírito Santo, que é aquele que nos guia e que nos lembra da verdade, das verdades sagradas, que o teu Espírito Santo nos mostre, nos dê a direção, Pai, a direção. Espírito Santo, fala ao coração de cada filha tua aqui, Pai. Dê a direção para cada uma delas, eu peço a Ti. E que venda dos olhos caiam, Pai. Que tudo aquilo que impede essa pessoa de entender, ela passe a entender, Pai. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Agora, com seus olhos abertos, repita assim comigo. Com fé, posicionada na palavra, posicionada no amor de Jesus, no seu lugar de filha, filha que é salva, liberta, lavada, redimida, justificada. Repita comigo, Senhor meu Deus e meu Pai, muito obrigado pela tua palavra. Quando ela entra na minha vida, ela coloca tudo no lugar. Tua palavra me lava, tua palavra me purifica, tua palavra abre os meus olhos. E hoje os meus olhos foram abertos para a idolatria, para a insensatez da idolatria. Senhor, tem misericórdia de mim. Abre os meus olhos para que eu possa ver a verdade. Senhor, eu reconheço que os meus antepassados adoraram ídolos, levantaram altares, prestaram culto a imagens, tudo que o Senhor falou para não fazer. Ah, Pai, eu sei o quão detestável isso é para ti e que assim eles geraram uma herança, um legado maldito sobre a minha vida. Eu reconheço essa iniquidade da idolatria e eu peço o seu perdão e recebo o seu perdão. Eu oro, Pai, para que o Senhor abra os olhos deles também. Eu acredito que o Senhor pode todas as coisas e eu vou permanecer orando por eles. Senhor, eu também reconheço que eu me envolvi com práticas idólatras. Fui batizada na Igreja Católica, fiz a primeira Eucaristia, crisma, casei na Igreja Católica. Que outras religiões eu participei em que houve culto a imagens ou entidades? Fale com Deus. Se existem outras, fale com Deus. Fale nesse momento, renuncie nesse momento, reconheça. Talvez você foi batizada na macumba, talvez o seu casamento foi na macumba, talvez foi no espiritismo, talvez você fez práticas de terapias que você conheceu, estudou. Fale, reconheça, diga, eu me arrependo por esses vínculos. Talvez você diga assim, mas Paty, nas terapias que eu estudei não existia imagens, não existia, mas existia idolatria ao falso conhecimento, ao conhecimento enganoso, ao miticismo, de forma sutil. E você foi buscando mais e mais conhecimento, como se o conhecer fosse o seu Deus e você precisasse conhecer mais, conhecer mais. Então você fez um curso atrás de outro e nada é suficiente para você porque você sente que precisa conhecer mais. Então diga, eu me arrependo, Senhor, por esses vínculos. Eu me arrependo por esses vínculos. Eu me arrependo, Senhor. Eu me arrependo por esses vínculos, se eu fui batizada na católica, mas não por escolha. Eu posso declarar, Senhor, não fui eu que me levei para ser batizada, mas eu estava lá. A porta foi aberta na minha vida e eu percebo sim alguns sintomas dessa causa, dessa idolatria. E eu quero dar os frutos certos no tempo certo, como diz o Salmo 1. Pai, em nome de Jesus, eu me arrependo por tudo isso que acabei de declarar. Eu peço seu perdão. E eu recebo o seu perdão. E o seu perdão fecha as portas. Aleluia. Obrigado, Senhor, pelo teu perdão.
não porque eu mereça, porque sim, fui infiel, minha família foi infiel, fez o que era detestável aos teus olhos, mas o Senhor escolheu me perdoar e eu me arrependo e recebo esse perdão de bom grado. Agora, em nome de Jesus, eu declaro que todos os espíritos imundos relacionados à idolatria, que tinham legalidade para agir na minha vida, pelas portas que foram abertas, não têm mais poder. Eu dou uma ordem agora, saiam em nome de Jesus, saiam da minha casa, da minha vida, do meu casamento, da minha descendência, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, enche a minha casa, me dê graça, me ensine, me dê sabedoria para saber como viver, para saber como lidar com aqueles que ainda estão presos na idolatria. Dai-me um coração compassivo, um coração que ama até o fim. Senhor, me livra. Diga, Senhor, me livra de levantar altares no meu coração. Me ensina a verdade, lava-me, revela para mim o teu amor de Pai, o teu amor gracioso, que eu nunca fiz nada para merecer e nem poderia. Enche-me com teu amor, enche a minha casa da tua paz, da tua presença e nos inunda. Oh, Senhor, nos inunda, em nome de Jesus. Vai falando com o Espírito Santo nesse momento, vai pedindo a direção a Ele, vai falando. E eu vou orar por você, eu concordo, Deus, eu concordo com cada oração feita aqui com fé e consciência da tua palavra. Eu ligo na terra cada uma delas e peço que o Senhor ligue no céu e desligo todo o vínculo que existia com as trevas, pelas portas abertas de idolatria, religião, estabelecendo cada vida no reino da luz para a honra e glória do teu nome. Obrigado, Senhor, obrigado pelo teu imenso amor, obrigado pela cruz de Cristo que nos tirou da idolatria, que nos tirou do mundo de trevas e escuridão e nos transportou para a tua maravilhosa luz. Nós te amamos, Jesus. Declare isso de todo o teu coração. Nós te amamos, Jesus. Não existe outro Deus além de ti. Não existe outro, Pai, no céu além de ti, nem na terra além de ti, Pai. Fica conosco, Jesus, fica conosco. Que essa pessoa possa receber um revelar dos céus, Pai, que o Senhor mostre a ela se existe alguma raiz de idolatria ainda, algum resquício, Pai, que ela seja limpa, Pai, limpa, Senhor. É o que eu te peço, Senhor, e te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Amém. Graças a Deus, o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, né? Que Deus te abençoe, que você tenha aí um dia abençoado por Deus. E para mim saber que você ouviu esse áudio até o final, eu quero que você coloque o emoji aqui do olho, né? Porque você está recebendo olhos que veem, que enxergam. E eu quero que você coloque o emoji do olho, então, porque os seus olhos hoje foram abertos para todo tipo de idolatria. E se você, no final desse propósito, desejar receber o nosso e-book, né, para que você possa estudar, ou até para que você possa ministrar isso na sua igreja, nos seus grupos de mulheres, com as mulheres talvez que você atende, me chama no particular, que nós já estamos com uma lista de nomes de pessoas, de mulheres aqui do grupo, que no final vão adquirir a esse e-book. Que Deus abençoe sua casa, sua família. Hoje nós não teremos a nossa live, tá bom? Às 7 horas da noite, como a gente sempre tem. Porque eu tenho um curso, uma aula, né? Uma aula de Bíblia, e eu não posso perder, e vai ser 7 horas da noite e não vai ficar gravado, né? Onde a gente vai aprender a cura da alma,
através da palavra de Deus e eu preciso estar lá aprendendo mais, buscando mais. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.